Aqui no canal nós já conversamos sobre soluções que nós podemos dar ali para uma cozinha pequena e no vídeo de hoje nós também vamos falar aí sobre um ambiente super importante na casa da gente, como é o banheiro. O que fazer quando eu tenho um banheiro muito pequenininho? E como eu comentei no vídeo sobre soluções para cozinha pequenas, ultimamente as construtoras vêm entregando aí apartamentos com metragens menores e reduzindo principalmente esses dois ambientes, que é a cozinha e o banheiro. Mas nós, como profissionais, estamos aqui para auxiliar e dar soluções para esses ambientes que à primeira vista ali, quando a gente entra, a gente fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? É muito pequeno, não vai caber nada. Como que eu construo aqui um ambiente com a minha cara e que ele fique bonito e que ele também fique funcional? E o primeiro item que a gente vai conversar são sobre as bancadas. Como nós estamos falando de um banheiro aí com as medidas reduzidas, esse item, essa peça de bancada, ela também vai ter as suas medidas ali fora do padrão. Ela vai precisar ser um pouco menor, tanto no seu comprimento quanto na sua profundidade. E geralmente aí a gente deixa de profundidade entre 50 e 55 centímetros para ser um espaço bom ali para colocar uma cuba e uma torneira e sobrar uns espacinhos tanto do lado quanto atrás e ali na frente para você colocar alguns produtos. Mas eu já vi casos aí de bancadas que têm a profundidade ali entre 40 e 45 centímetros. E como fazer isso? Utilizar uma pedra de granito ou utilizar uma pedra de mármore, porque você pode fazer aí uma bancada personalizada, atendendo certinho as medidas que você tem. Então, quando é assim, opte por uma cuba menorzinha, com uma torneira ali que não ocupe tanto espaço. Você pode vir ali com essa pedra por cima do seu sanitário para dar uma alongada nessa bancada. É claro, sempre respeitando ali o espaço entre, principalmente se for sanitário de caixa acoplada. Respeite ali o espaço, deixa um vãozinho, que você provavelmente vai precisar fazer manutenção nesse sanitário e precisa desse vão para retirar ali a tampa da caixa. Mas pode estender, serve ali essa parte estendida para você colocar uma decoração ou você colocar algum produto. Outra opção também, que particularmente não é uma opção que eu gosto, é uma opção ali que eu uso quando no último caso, onde não tenho o que fazer, que são as bancadas esculpidas, bancadas com as cubas esculpidas, né? E por que eu falo isso? Principalmente em banheiros de uso diário. Quando você utiliza ali uma bancada esculpida no lavabo, eu não vejo nenhum problema. Só que quando a gente utiliza uma bancada ali com a cuba esculpida nela em um banheiro de uso diário, fica muito mais difícil a manutenção dessa bancada. Porque pensa comigo, se você mora numa casa onde mora um homem, quando ele vai fazer a barba ali, os cantinhos dessa cuba, ela vai ficar mais sujinho, vai ficar mais difícil de você limpar. Então toda essa parte de limpar essa bancada, limpar esses cantinhos, vai ficar mais chatinho. É por isso que eu sempre utilizo esse recurso, a gente já utilizou, já teve que fazer, porque o espaço de profundidade era muito pequeno, não cabia nenhum tipo de cuba com torneira, então a gente teve que utilizar essa cuba esculpida. Mas claro, sempre deixando o cliente ciente de como utilizar aquela cuba, ciente de que vai dar mais manutenção, vai dar mais trabalho cuidar dessa cuba diariamente. E quando nós temos essas bancadas aí muito estreitas, tanto na sua profundidade quanto no seu comprimento, que não dá pra gente colocar todos os nossos acessórios, todos os nossos produtos ali por cima da bancada, o que a gente pode fazer? Colocar os armários e usar e abusar dos armários, né? Principalmente se você tem muita coisa para guardar. E aqui nos armários entra as opções de nicho e de prateleira, tanto no próprio armário, no próprio móvel, quanto nas paredes. E saber utilizar esses armários aí, fazer esses armários para atender as suas necessidades. Por exemplo, se eu quero colocar um cesto de roupa suja, ele não vai caber ali no meio do ambiente, né? Ele vai acabar atrapalhando ali na hora da circulação. Mas você pode colocar esse cesto de roupa suja dentro do armário, colocar ali uma porta que traz esse cesto e você pode colocar ali sua roupa suja. Ou se esse cesto for atrapalhar ali, se você tem uma cuba de embutir e esse cesto for atrapalhar ali a boca dela que fica por debaixo ali do armário, você também pode fazer uma gaveta na parte de baixo desse armário e colocar aqueles cestos que são mais slim, né, que são mais baixinhos, que ele também vai atender aí muito bem. Colocar aquela parte de papeleira também embutida no armário de baixo, porque geralmente a gente não tem tanto espaço ali dos lados do sanitário, e se tem, ele vai ficar apertadinho ali.
Então, colocar essa papeleira embutida no armário também vai atender. Utilizar o armário superior ali fechado para você poder guardar todos os seus acessórios, todos os seus produtos, sem que ele estrague ali com o vapor do chuveiro. Então, colocar ele fechadinho. Colocar também nicho de perfume do lado, se você tiver espaço e puder colocar. Coloque um nicho de perfume ali do ladinho também, que vai atender, que vai otimizar o seu espaço do banheiro. Você não vai precisar deixar todos aqueles produtos em cima da bancada. Porque se a gente tem um ambiente pequeno, uma bancada pequena também, e a gente coloca nessa bancada um monte de coisa por cima, vai dar aquela sensação de ambiente bagunçado, de ambiente empilhado, cheio de coisa empilhada. Então, saber utilizar esses armários, deixar ali tudo embutidinho, é sempre uma ótima opção. E se a gente tem um ambiente pequeno, o que a gente quer fazer com esse ambiente, né? Proporcionar aquela sensação de que ele é maior. E como que a gente faz isso? Utilizando espelhos. Eu adoro utilizar espelhos grandes, assim, principalmente os retangulares, em toda aquela extensão da bancada até o box ali. Principalmente se no box ali do chuveiro você tem aquele shaft, então faz aquele recorte, você trazer todo aquele armário superior e espelho vai ser uma ótima opção, porque principalmente vai servir para alongar, vai servir para dar aquela sensação de que o ambiente é menor e também fica melhor, principalmente se você mora em dois ou mora com mais pessoas, porque quando você está utilizando ali o banheiro, as duas pessoas podem usar o banheiro sem problema nenhum, porque uma pode estar de um lado, a outra pode estar do outro, uma pode estar escovando o dente, outra pode estar se maquiando, que não vai dar problema nenhum. Porque o ambiente, ele é grande, o ambiente ele é um formato retangular que vai pegar ali toda a extensão dessa parte da bancada e do sanitário. E também tem a opção de utilizar só o espelho, sem o armário, né? A gente coloca ali o armário somente na bancada de baixo e deixa a parte de cima só no espelho. Mas uma dica que eu dou é que quando você vai colocar esse espelho direto na parede, não coloca ele em contato direto com a parede. Coloque ali uma placa de MDF para poder deixar esse espelho mais protegido, porque quando a gente coloca ele direto na superfície, ele corre o risco de oxidar e dar aquelas bolinhas e aqueles pontinhos pretos no espelho, né? Porque ele vai acabar oxidando ali com a umidade da parede. Então coloque esse painel aí de MDF, pode ser um MDF baratinho, não precisa ser um MDF colorido nem nada, porque ele vai servir ali só de base para não deixar esse espelho oxidar. Então utilizar espelhos aí no ambiente do banheiro é sempre uma ótima opção. Tanto para atender as necessidades de duas pessoas que estiver utilizando ali o ambiente no mesmo momento, quanto para trazer essa sensação de amplitude. E o próximo item que a gente vai conversar aqui é sobre o box. Gente, esse item a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente vai escolher ali o box que a gente vai colocar no nosso banheiro. Isso porque tem alguns modelos aí na internet que são lindíssimos, como aquele de piso forro, que ele é todo fechado ali. Só que para esse modelo a gente precisa tomar um cuidado. Porque o que acontece? Se a gente tem um ambiente menor, um ambiente ali com as medidas reduzidas, se a gente utiliza esse box de piso forro, o que vai acontecer? O vapor da água que o chuveiro gera ali, ele não vai rodar no ambiente. Então pode dar uma sensação de claustrofobia. Eu já vi casos aí de pessoa que até passa mal com esses tipos de box, porque o vapor ele fica concentrado ali dentro daquele banheiro. Então quando você tem um banheiro, quando você tem um ambiente desse em que a janela é muito pequena ou que não tem janela, porque tá saindo muitas plantas aí onde o banheiro principal ali que usa no dia a dia não tem essas janelas, utilizar esse modelo de box ali que é todo fechadinho é muito perigoso. Então tome muito cuidado aí quando você estiver escolhendo toda essa parte de box para não escolher um modelo que vai acabar te prejudicando aí no dia a dia. Então nesses casos, o que nós podemos fazer? Utilizar aqueles box que tem aquelas aberturas na parte de cima, porque assim o vapor ele vai sair ali do espaço do chuveiro e ele vai circular melhor no restante do ambiente sem nos prejudicar em nada. Então utilizar esse modelo que tem essa abertura ali na parte de cima, pode ser tanto de porta de correr como porta de abrir, porta articulada, que fica lindo. E também tem um dos meus favoritos, principalmente quando a gente tem ambientes pequenos, que é o box de uma folha só, que é aquela folha fixa ali do lado. Porque, por exemplo, se a gente tem um banheiro que tem a medida ali de 1,10, 1,20,
Se a gente utiliza um box ali de folha fixa de 60, 65 centímetros, ele já vai nos auxiliar, né? Porque é muito bom a gente colocar esse box no banheiro para não respingar, principalmente se você coloca ali um móvel de MDF e acabar respingando ali naquele móvel, ele vai acabar estufando. Então, sempre muito bom utilizar esse box. Pode ser ele na folha fixa, que é o meu queridinho, como pode ser aquele que tem a abertura na parte de cima, que vai atender super bem. Mas é sempre bom a gente colocar o box para dar essa sensação de que o ambiente é mais arrumado, mais organizado, para não deixar tudo molhado quando a gente toma banho. E o último item, ele é um pouquinho polêmico, porque eu já comentei sobre isso na rede vizinha e teve muita gente que comentou discordando de mim. Mas eu vou trazer aqui mais explicadinho. Gente, banheiro, área molhada em geral, lavanderia, cozinha, área de fora da nossa casa, se utiliza piso acetinado. Não se utiliza piso polido, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Gente, a gente tem que pensar assim, que o piso polido é como se ele fosse um espelho. Então imagina só, você tá lá tomando seu banho, você sai todo molhado de dentro do box e pisa em um espelho. Gente, é pedir para cair, é pedir para se acidentar, ainda mais dentro de um espaço que é tão pequeno como o banheiro, é perigosíssimo. Então, gente, por mais que pareça uma dica boba, uma dica simples, não se utiliza piso polido no banheiro, é piso acetinado e dependendo do acetinado é piso hard, porque tem alguns acetinados que também tem a superfície ali muito lisinha e a gente acaba escolhendo um hard ali mais fraquinho para colocar no piso do banheiro. Mas ai, Andressa, o piso acetinado ele é muito ruim de limpar, ele deixa muito manchado, eu não consigo limpar para deixar ele bonito. O piso polido ele fica tão bonitinho, tão brilhosinho. Gente, vai depender muito, essa questão de limpeza, ela vai depender muito de como que a gente tá fazendo. Quando a gente tá falando de um porcelanato, a gente não precisa jogar muita coisa para limpar. Se você coloca ali uma água, um detergente, já tá ótimo. Não precisa colocar água sanitária, sabão em pó, aquele monte de produto para limpar esse piso. Porque o porcelanato, ele foi criado, ele foi inventado aí para facilitar a nossa vida. Ele não é igual ao azulejo antigamente, ele encardia. Claro, gente, vai depender de marca, vai depender de um monte de coisa. Mas se você compra um piso bom aí, não precisa ficar nessa noia de que, meu Deus, eu preciso jogar um monte de produto para deixar meu piso limpo. Mas saindo no meio de polêmicas, vamos falar de coisa mais light, né? Então, o que eu coloco no meu banheiro, Andressa, para ele dar aquela sensação de aconchego, de amplitude? Coloque pisos mais claros, prefiro utilizar ali tanto o mesmo revestimento no piso quanto nas paredes. Aliás, nas paredes você pode utilizar o piso polido sem problema nenhum, vai ficar bonito, vai ficar lindo e você vai utilizar o polido que você tanto quer. Então nas paredes pode colocar piso polido, tá liberado, mas no piso é acetinado ou hard. Então coloque o mesmo piso e revestimento ali da mesma marca, vai ajudar a economizar também, dar uma economizada ali. Mas se você quer fazer alguma coisa, decorar, deixar com uma parede ali de destaque, pode colocar uma madeirada ali dentro do box, que vai ficar muito bonito também. Geralmente a gente deixa essa parte do box com mais destaque, coloca um outro tipo de revestimento ou também outro tipo de piso para deixar o ambiente mais personalizado, com mais a nossa carinha, né? Então o vídeo de hoje é sobre isso, são essas as soluções que a gente gostaria de trazer, são essas soluções que nós utilizamos e muito aqui no escritório e que sempre dá muito certo. Eu espero que eu tenha te ajudado, deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você for do time do piso polido no banheiro, pelo amor de Deus, não me leve a mal, mas não dá. Não dá, não tem nada que me faça pensar o contrário, porque não é uma questão de estética, é uma questão de segurança. Então deixa aqui nos comentários o que você achou, não se esqueça de curtir e compartilhar, porque nos ajuda muito a crescer aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até depois!